Galera, se você for analisar a Bíblia friamente, o texto não influência de homens, nem doutrina de homens, nem teologia de homens, mas o texto, o que o texto diz. Você pode chegar à conclusão que Cristo, essa teologia da iminência, que Cristo pode voltar a qualquer momento, isso aí é balela de homens para enganar e tirar o lucro deles, né? Então, assim, se eu sou pastor, eu estou em uma igreja e eu consigo convencer as minhas ovelhas que Cristo vai voltar a qualquer momento, as ovelhas que têm bens financeiros, o que é que acontece? Ela vai doar os bens para o pastor, ela vai doar os bens para a igreja, eles vivem uma vida de luxo, sem esperar a volta de Cristo eminente, hoje, agora, amanhã, e as ovelhas necessariamente perdem o interesse em prosperar, em acumular bens, enfim, e doa para eles. Então, essa teologia da volta de Cristo eminente é uma teologia que se criou para tirar a perspectiva de vida das pessoas, para tirar a ambição das pessoas, para tirar o desejo de progresso das pessoas. Consequentemente, isso gera lucro para os líderes espirituais, né? Então, assim, essa teologia da volta de Cristo eminente é uma balela. Só é você analisar o texto. Cristo, ele morreu e ele ressuscitou no terceiro dia. Cristo tinha poder para ressuscitar no primeiro dia, em 24 horas, em 3 horas, em 1 hora de relógio. Por que Cristo não morreu e ressuscitou ali na cruz e provou o poder dele? Porque Cristo esperou ser enterrado, sepultado, sepultado, né, na tumba. Ficou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. No terceiro dia, segundo o que está escrito na Bíblia, Cristo ressuscitou. Porque números para Deus importa. A Bíblia fala que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Então, o que é que acontece? Cristo esperou 3 dias para ressuscitar, porque Deus tem um propósito nisso. O que é que eu quero dizer com isso? Cristo não vai voltar agora. Eles diziam que Cristo ia voltar desde o primeiro século após a morte de Cristo. Cristo não voltou no primeiro milênio, passaram 1000 anos, Cristo não voltou. Cristo não passou mais 500 anos, 1500 anos, Cristo não voltou. Terminou o segundo milênio, ano 2000, Cristo não voltou. E eu posso te afirmar na palavra que Cristo não vai voltar agora. Cristo vai voltar no terceiro dia para Deus, não para um homem. Para Deus. Qual o terceiro dia para Deus após a morte e ressuscitação de Cristo? Seria três dias, que 3 dias cada dia é como se fosse 1000 anos, então são 3000 anos. Quando é que Cristo volta após a ressuscitação dele? Ano 3000. Que dia é esse? Não sei. Que ano é esse do ano 2900 alguma coisa? Também não sei. Mas se for analisar friamente o texto da Bíblia, Cristo vai voltar no ano próximo do ano 3000, após o dia que ele ressuscitou, né? Ou após o dia que ele morreu, não sei, eu acredito que seja após o dia que ele ressuscitou. Então, assim, porque é o tempo de Deus. Só porque eles sabem, grande maioria deles sabem disso, que tem alguma coisa errada. Mas assim, porque eles não ensinam? Porque se ele ensinar isso, o povo vai guardar as riquezas, o povo vai juntar bens, o povo não vai enriquecer eles com desprezo aos bens materiais, e isso aí gera prejuízo. E essa ansiedade que ele gera no povo, que Cristo pode voltar a qualquer momento, isso também gera distúrbio emocional, distúrbio psicológico, e o povo fica fácil de manipular. Ninguém que não tem uma mente sadia, quem não tem uma mente sadia são pessoas fáceis de manipular. Então, o que é que a liderança precisa? Eles precisam disso, de pessoas fáceis de manipular, pessoas com problemas emocionais, pessoas com problemas psicológicos. Imagine a ansiedade: Cristo pode voltar agora, Cristo pode voltar amanhã, de manhã, Cristo pode voltar a qualquer momento, e a guerra, agora estourou uma guerra, Cristo vai voltar agora, e meu Deus, que não sei o que lá. Isso gera ansiedade, e isso gera o desprezo pelos bens materiais. Porque no decorrer dos milênios o povo cristão foi visto como o povo que menos tem estudo, menos tem cultura, porque eles não tinham interesse em estudar, porque Cristo podia voltar a qualquer momento. Eles não queriam fazer um curso, eles não queriam estudar, eles não queriam gerar pátria, porque eles sempre foi visto como o povo mais pobre em relação às outras religiões, porque eles tiraram o interesse dele em prosperar, porque Cristo podia voltar a qualquer momento. Para quê?
Se Cristo pode voltar agora, para que eu vou fazer uma faculdade de 4 anos, de 6 anos? Para quê? Então Cristo nunca volta e nunca prospero, nunca eu melhoro de vida, e o que eu tenho eu dou para eles. Minha mente fica fragilizada emocionalmente com ansiedade, então eu fico fácil de ser manipulado, né? Então, assim, essa teologia da volta iminente de Cristo é uma teologia maligna, entendeu? E se for segundo a Bíblia, eu estou falando de texto, se um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como 1000 dias, Cristo vai voltar próximo do ano 3000, ou próximo ou depois, não sei, não tenho interesse de saber também, nem o dia nem a hora, que a Bíblia fala que nem o próprio Cristo sabe, né? Nem os anjos sabem, só Deus, então também não tenho interesse. Mas o que eu quero dizer é que Cristo, eles falam isso há mais de 2000 anos, e Cristo até hoje não voltou e não vai voltar por agora. Que a guerra agora, a guerra do Afeganistão, a guerra dos Estados Unidos, a guerra do Iraque, a guerra disso, a guerra daquilo, o fulano é o anticristo. Outra coisa que eu posso trazer e enfatizar: se eles dizem que o anticristo vai se assentar no trono e vai se fazer como Deus, está escrito na Bíblia, e o templo não existe, o templo foi derrubado e os judeus ainda não construíram esse templo, e para que Cristo volte, esse anticristo precisa se assentar no trono antes. Como é que Cristo pode voltar agora se o trono não está construído? Então, teoricamente, o templo tem que ser construído, o anticristo vai se assentar no trono, vai se fazer de Deus, depois Cristo volta para tirar o anticristo do trono, né? Então, mais uma prova que Cristo não pode, teologicamente, Cristo não pode voltar agora, e não é o propósito de Deus, não é o propósito de Deus. Outro tópico aqui que eu anotei o dia. Não precisa de saber o dia e a hora, o dia humanamente falando, nem a hora humanamente falando, mas o dia de Deus, tudo leva a crer que Cristo vai voltar no dia de Deus. Que dia é esse dia? 3000 anos. 3000 anos, não 3 dias no tempo do homem, né? Essa teologia engana muita gente, essa teologia distorce tudo, essa teologia é um dos maiores fermentos que existe na palavra de Deus, que tem destruído a vida de muita gente, pessoas sem ânimo para estudar, pessoas ansiosas, pessoas com problema. Se você for nas igrejas cristãs, evangélicas, onde você vai mais encontrar pessoas com problema emocional, problema psicológico, às vezes a pessoa entra até com a mente boa, mas é tanto fermento na mente das pessoas, é tanta doutrina de homem que a pessoa fica até com a mente perturbada, né? Imagina, a pessoa quer fazer uma faculdade, Cristo vai voltar, irmão, agora estourou uma guerra, Cristo está voltando, se prepare, e não sei o que lá e tal. Cristo tinha poder, como eu já falei aqui, enfatizando, Cristo tinha poder para voltar, para ressuscitar no primeiro dia após a morte dele, ele ressuscitou no terceiro. Tem um porquê de Deus. Cristo tinha poder para voltar no primeiro milênio, Cristo tem poder para voltar no segundo, tinha poder para voltar no segundo, que o segundo milênio já passou no ano 2000. Agora a gente já está caminhando para o terceiro milênio. E estamos dentro do terceiro milênio, digamos assim, dos últimos 1000 anos. E Cristo não voltou, ele tem poder. Por quê? Porque a gente está no tempo de Deus. Então, assim, eu digo para você que analise os textos, né? Essa é minha fé, essa é minha crença. Essa é minha, daqui para lá, esse último 1000 anos vai acontecer muita coisa da parte de Deus que está escrito, que eu vou vir relatando depois, eu vou trazendo outros tópicos, eu trouxe aqui alguns tópicos, mas vou trazer outros e vou detalhar melhor como dentro da minha visão da Bíblia, analisando os textos, isso vai acontecer, né? Tem alguns textos que levam a gente a crer que algo vai ser derramado, que o homem, a ciência se multiplicará, como está escrito nos últimos dias, a ciência se multiplicará, como está escrito no livro de Daniel. Eu acredito que a humanidade vai dar um salto em relação à ciência, como já deu, mas eu falo na questão biológica, na questão da medicina, e o homem vai passar a viver mais, com uma expectativa de vida está aumentando praticamente no mundo todo. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês e trazer aqui. E eu digo, analise os textos, não acredite no que eu estou falando, analise a Bíblia, pega a Bíblia, leia, pesquise, dê um Google, pesquise, e você vai ver que o que eu estou falando, a doutrina que eu creio, que é a teologia do reino, que Cristo já vem reinando, desde o período que ele ressuscitou, ele vem reinando, ele tem tomado o poder do mundo,
né? Ele tem tomado, ao contrário do que ele diz que o mundo está se destruindo a cada dia mais. A gente pode ver, se a gente for estudar a história, a gente vai ver que antigamente era muito pior do que hoje. A verdade é essa. A gente pode ver que antigamente era muito pior do que hoje. E eles querem fazer você acreditar que o mundo está piorando e que isso e aquilo, que não sei o que lá. Não é que o mundo esteja melhorando, mas o reino de Cristo está sendo tomado, né? Há 1000 anos atrás a gente não tinha a quantidade de conteúdo, a quantidade de locais onde se testemunha, se prega, se fala do reino, com todas as lutas. E o que tem atrasado mais são esses falsos pastores, porque se a gente tivesse pastores de verdade que ensinasse a Bíblia e que ensinasse o povo a testemunhar o evangelho verdadeiro, não estaria esse bando de loucos, que a grande maioria aí está desequilibrada emocionalmente, psicologicamente, dando mau testemunho, né? Então, porque o fermento, é a mesma coisa, se você come um pão cheio de fermento, aquele pão vai te fazer mal. Se você come um pão saudável, com os nutrientes tudo equilibrado, a fibra equilibrada, a quantidade de fibra, você vai se sentir bem. Então, por que o povo está se sentindo mal dentro das igrejas? Fermento de homem. Por que eles colocam esse fermento? Porque o pão fica bonito. O pão ficando bonito, fica atrativo, ele atrai o povo e... ele atraindo o povo, ele tem mais gente para tomar, para tirar o dinheiro. E qual é o primeiro passo, o primeiro ensinamento que ele dá? Ensinamento de homens: Cristo vai voltar a qualquer momento. Porque se eu chego milionário, ou rico, ou classe média em uma igreja onde eu tenho um sítio e eu estou ali debilitado com algum problema familiar de saúde ou de alguma coisa, emocionalmente mal, e o pastor está me dizendo que os líderes estão me dizendo que Cristo vai voltar a qualquer momento, que a gente precisa investir no reino de Deus e tal, para eu vender minhas posses e entregar na mão deles, é daqui para ali, né? Então, assim, é isso que eles trazem, são essas doutrinas que eles trazem para a gente, né? E, resumindo, é isso. E no decorrer dos dias eu vou gravar mais vídeos e vou estar trazendo essa doutrina, esse evangelho que eu creio que é o evangelho do reino, que Cristo está tomando o reino. Desde o dia que ele começou a pregar o evangelho, ele está tomando o reino, o império dos homens, e implantando o reino dele, né? Não tomando o reino, mas ele está tomando o império da mão do inimigo, implantando o reino dele. Só que isso é gradativo. No primeiro dia, que é 1000 anos, no segundo dia, que é 2000 anos, no terceiro, que a gente está nos últimos 1000 anos, e que no final do milênio, desse milênio, próximo do ano 3000, ou depois, um pouco depois, não sei, porque a gente não sabe a data que Cristo ressuscitou, o reino de Deus vai estar implantado. Então essa é a minha crença, é isso que eu creio, isso me traz saúde mental e é isso que eu vejo que tem base bíblica, né? Mas eu vou trazer mais passagens para ilustrar melhor. Então Deus abençoe a todos e fica na paz de Cristo.